de vocês conhece a Teca, né? Cadê seu livro, Teca? Pega o livro para mim, por favor. A Teca e a Fabi, que vai falar daqui a pouco, elas escreveram esse livro do Lar ao Coração. Inclusive, se vocês quiserem adquirir esse livro, ali na porta, na entrada, tem um lugar que a Pri vai estar ficando e vendendo o livro para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Eu indicaria muito vocês comprarem, porque esse livro é daqueles que a gente usa de cabeceira, que você sempre volta. Eu estava conversando, Teca, com a Dani, e a Dani, cadê a Dani? Está por aqui, a Dani ali. Aí ela, Ci do céu, que livro gostoso de ler, que livro fácil de ler. E eu já fiz um monte de compra na Shopee. Eu já comprei um monte de coisa para embelezar a minha casa. Então, é muito especial ter vocês duas aqui. Privilégio para mim ter a Teca aqui na igreja com a gente, é um privilégio muito grande, e que Deus abençoe você. Tudo bom, Teca? O privilégio é meu de estar aqui com vocês. Que alegria ver tantas mulheres aqui. E antes de começar, eu quero fazer uma combinação. Eu sei que nós somos muito diferentes. A gente tem aqui meninas desde 11 anos de idade, tem mulheres que eu sei que moram sozinhas, tem mulheres que moram com o marido, mulheres que são com os filhos. Eu sei que tem mulher que mora com o marido, filho, sogra, sogro. Eu sei que a gente tem muita diversidade aqui dentro. Mas o que eu vou falar, se Deus me permitir, é princípio eterno para todas nós. Então, se eu der um exemplo de alguém com filhos, não me abandona. Pega o exemplo e tenta trazer para a sua realidade. Se eu tiver um exemplo de uma mulher solteira e você é casada de novo, não me abandona. Tenta usar o exemplo para a sua realidade. Tá bom? E eu vou começar com um exemplo de uma mulher que eu conheci há um tempo atrás. Há um tempo atrás nós morávamos em Brasília, e era o primeiro dia de EBD, Escola Bíblica Dominical, e o professor pediu que nós nos apresentássemos, que a gente falasse seu nome, contar um pouquinho de si no que trabalhava. E essa mulher, ela pegou todo mundo, porque ela começou falando que tudo que ela fazia desaparecia. Que ela gastava horas fazendo panelas de comida, passava um tempo, tinha desaparecido. Que ela passava horas lavando roupa, estendendo, recolhendo, dobrando, passando algumas, colocando no guarda-roupas. Daqui a pouco tinha desaparecido também aquelas roupas todas. Que ela passava um tempão limpando, varrendo, arrumando as almofadas, passava um tempo, aquilo tudo tinha desaparecido. E a fala daquela mulher, isso não é história, isso é real. E a fala dessa mulher, que pareceu engraçada no início, conforme ela foi falando, a gente foi vendo que, na verdade, ela estava trazendo um peso. Porque o que ela estava querendo dizer com tudo isso é que tudo que ela fazia, na verdade... Gente, eu tenho um problema com esse negócio, mas vai funcionar. Tudo que ela fazia era frustrante. Era isso que ela estava querendo dizer para a gente. Ela não usou essas palavras, mas era o que ela estava dizendo. E o pior de tudo isso é que essa mulher ela já tinha mais de 50 anos, ela estava perto dos 60. Ela já tinha trabalhado fora e cuidava do lar, ela estava no momento que ela só cuidava do lar. Quantas e quantas horas, quanto e quanto da vida dela, ela usou para algo que desaparecia, para algo que era frustrante. E eu sei que isso talvez não seja exatamente o seu exemplo, mas um pouquinho pega em todas nós. Porque todas nós, em algum momento, vamos fazer alguma coisa para o serviço da casa. E talvez algumas com mais alegria, talvez algumas, quando escutaram isso, pensaram exatamente assim, mas pega a nós, em algum momento, pega a todas. Mas daí a gente pensa, o que é o contrário disso? Se eu não quero ser como essa mulher, o que vai ser alegria, contentamento, satisfação? Como é que eu faço o contrário? Como é que eu me livro para não ter a vida dessa mulher? Então, gente, eu vou pedir que a gente pare um pouquinho, deixe essa senhora aí de lado, e pense, então, o que é o contrário? Se a gente olha para a Bíblia como um todo, e hoje eu vou falar isso várias vezes, se a gente olha para a palavra de Deus como um todo, a gente vai descobrir que tem
muitos e muitos e muitos textos na Bíblia que falam o que é alegria, o que é contentamento, o que é satisfação. Nós não vamos ver todos eles, não se preocupa se você não está enxergando, a gente não vai ler todos eles, mas são muitos. Salmos diversas vezes fala que a alegria é no Senhor, é nos caminhos do Senhor, é na pessoa de Deus, é no perdão de Deus, é nos mandamentos de Deus. Provérbios também fala que alegria, que contentamento de verdade para a vida é o seu temor, é a sua sabedoria. Isaías e outros profetas também, quando eles falam sobre o povo de Israel, sempre fala que o povo estava bem quando a sua alegria vinha do Senhor, quando vinha de Deus. São muitos e muitos textos. João, nós também não vamos ver, mas se você quiser olhar, é um dos meus preferidos, que João 15 começa falando, são uns 11 versículos que falam que Jesus está falando assim: permaneçam em mim, eu permaneço no meu Pai, permaneçam em mim, façam o que meu Pai manda, permaneçam em mim. Por quê? Para que a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria seja completa. Então, se a gente vai lendo a Bíblia como um todo, são muitas vezes que fala sobre alegria e sempre apontando que a alegria é fazer o que Deus diz, é o caminho de Deus, é o perdão de Deus, é a pessoa de Deus. E entre todos esses versículos, tem um que eu quero ler com vocês, que talvez seja o mais óbvio até. Mas eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses 4:4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. É tão conhecido e tão fácil esse versículo, que se você não sabe de cor, vai decorar agora. Filipenses 4:4 diz assim, na minha versão, a gente pode ter versões diferentes, a minha versão diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. No que é para se alegrar? Esse versículo tão simples e até repetitivo, alegre-se no Senhor, outra vez digo, alegre-se. Ele resume o que a Bíblia toda fala que é alegria. Alegria não é uma circunstância, alegria não é um lugar, alegria não é o que nós temos, coisas que compramos, alegria é uma pessoa. Se hoje essa for a única coisa que vocês lembrarem do que eu vou falar, eu já vou ficar muito feliz. Porque esse é o primeiro princípio de hoje. Alegria é uma pessoa. É isso que diz em Filipenses. E se a gente... Alegria é uma pessoa. Alegria é Deus. E se a gente volta a pensar naquela mulher lá do início, o que isso tem a ver com aquela mulher? Frustrada com seu serviço doméstico, que tudo que fazia desaparecia. Ela era uma mulher cristã, ela cria em Deus, cria na Bíblia, mas então por que tanta infelicidade? Eu creio que é porque ela tinha o propósito errado no serviço do seu lar. Ela fazia as coisas, e talvez é o que a gente faça, pensando nas coisas. Ela fazia as coisas pensando nas pessoas ou nela própria. Se eu penso que eu vou cozinhar para ter comida, eu vou me frustrar porque a comida vai acabar e eu vou ter que cozinhar de novo. Se eu vou lavar roupa para vir bonita hoje à tarde, a roupa vai sujar, eu vou ter que lavar, vou ter que passar... É tudo de novo. Tá, mas... não é certo eu, por exemplo, cuidar da minha casa pensando na minha família? Sim, é certo. Você pode cuidar da sua casa pensando na sua família. Mas se o seu propósito é a sua família, vai ter dias que a sua família nem vai ver que você limpou a casa. Vai ter dia que a sua família nem vai perceber o gosto da comida ou nem vai querer comer. Então você vai se frustrar. E vai ser inútil, vai ser vão. Se você faz para cuidar da sua família, porque Deus quer que você ame a sua família,
O propósito é porque Deus quer. Mesmo que a minha família não vê que eu arrumei a casa, mesmo que ninguém elogie a comida, mesmo que eu mesma achei a comida ruim, eu fiz para agradar ao Senhor. Eu fiz obedecendo o que Ele mandou. Então, a gente aplica o que a Bíblia diz em todas as áreas. Se eu cuidar da minha casa para agradar ao Senhor, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu estou cansada, mesmo quando eu acho que não vale a pena, é por o Senhor. Se eu faço pensando nas coisas, é errado eu querer uma sala bonita? Ter almofada, ter flor? Não é errado, você pode fazer para ter uma sala bonita. Só que se você faz pensando nas coisas, vai acontecer como uma vizinha minha. A primeira vez que eu visitei ela, tinha sofá, almofadas e 2 cadeiras giratórias. Outra vez que eu visitei ela, não tinha nenhuma almofada, nem cadeira giratória e nem sofá. Porque ela disse que ela não aguentava mais, que toda vez que a família ou que alguma visita chegava, bagunçava as almofadas e as cadeiras giratórias ficavam tortas. Gente, era coisa pela coisa. Eu posso querer a almofada reta e a cadeira reta, não tem problema. Mas, se eu quero essas coisas para agradar a Deus, mais do que me irritar com a almofada torta, eu vou estar feliz que eu vou estar demonstrando amor para alguém que vai usar aquela almofada. Então, se a gente faz as coisas pensando nas coisas, ou na gente mesmo, ou até só nas pessoas, por mais que a gente as ame, vai cansar, vai frustrar. Quem tem o sonho de se casar é cuidar da sua casa, e quando eu tiver minha casa eu vou cuidar, vai se frustrar, vai cansar. Mas se for para o Senhor, é mais fácil eu juntar o fôlego e ter contentamento, porque não é algo inútil, é algo para o Senhor, é algo de valor eterno. Jesus é o centro de tudo que há, é para Ele. Mas daí, você pode estar pensando assim, não, eu entendo que Jesus é o centro de tudo que há. Eu entendo que o propósito certo é o Senhor, que a Bíblia diz que a alegria no Senhor. Mas será que a minha casa importa? Porque, eu posso ter um ministério na igreja, eu posso ter um excelente testemunho no meu trabalho, só que eu não aguento minha casa, eu não quero cuidar da casa. Casa é importante? Então, de novo, se a gente olha para a Bíblia como um todo, sim, casa é importante. Do início ao fim, a gente vê muitos exemplos onde a casa é importante. De novo, não vou ler tudo com vocês, podem duvidar de mim, porque se vocês duvidarem, vão procurar na Bíblia. Mas, por exemplo, entre muitos outros exemplos, tem uma história que está lá em 2 Reis, de uma mulher cuja vida é completamente transformada quando ela manda construir um quartinho de hóspedes. Mulher sunamita, quando vocês quiserem, procurem. A vida dela é transformada quando ela começa, ela investe em um quarto para hóspedes. Não era qualquer hóspede, mas a transformação começa aí. A gente tem a história da rainha de Sabá, que vai visitar rei Salomão, mas se vocês lerem o texto com calma, essa mulher, ela só se impressiona e ela glorifica a Deus depois, não que ela conversa com Salomão, depois que ela conversa e ela olha como é a casa de Salomão. Na Bíblia, tem mandamento que envolve casa, tem leis que envolviam o que não botar dentro de casa, lei que envolvia a higiene da casa. Por que tanta coisa assim? Porque Deus sabe que o lar é importante para nós, que o lar importa. Tem provérbios falando como proceder dentro de casa, provérbio falando o que colocar dentro de casa. Se a gente vai para o Novo Testamento, é lindo ver que a igreja primitiva foi se desenvolvendo nos lares. Tem nomes de pessoas na Bíblia que estão na Bíblia porque foram hospitaleiras. Imagina ter o teu nome no livro, na palavra de Deus, só porque você foi hospitaleira. Olha que lindo! Tem muitos exemplos na Bíblia que dizem que o lar é importante. Os apóstolos, Jesus podia sempre ter ensinado no templo ou feito milagres em público. Muitas vezes, Jesus ensinou no lar, no íntimo da casa, fez milagres dentro de uma casa, ressuscitou uma pessoa dentro de uma casa.
o lar é importante. E eu vou dizer que o seu lar é importante. Da onde que ela tirou isso? Não só da Bíblia como um todo, mas de Tito 2. E esse eu vou querer que vocês abram comigo. Tito, capítulo 2. Gente, muito, para quem é da igreja, quem já está na igreja há tempo, muito texto conhecido. Tito 2, os versículos 3 a 5. Laila, você projeta o próximo que está no fundo preto, por favor? A gente tem várias versões de Bíblia, né? A gente vai ler a da Ara, que diz assim. Gente, tem um povo aqui por trás ajudando que vocês não fazem ideia. Na versão da Ara diz assim: quanto às mulheres mais idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Vou parar aí. Na sua versão talvez não diz jovens recém-casadas, só diz jovens. Mas se está falando para as mais velhas terem determinado procedimento para instruírem as mais novas, é para mulheres de qual idade? Alguém já falou, né? Todas. É para todas. Se é para as mais novas cuidarem, para instruir as mais jovens, as mais velhas instruírem as mais jovens, é para todas nós, certo? Então, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas, a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto aí, cheio de características desafiadoras, foi escrito por Paulo para nós mulheres. Não existe uma ordem aqui do que é menos importante indo para o mais importante. Todas essas características são importantes. E a gente podia falar de qualquer uma delas. Mas como hoje a gente está falando do lar, obviamente, eu quero destacar boas donas de casa. Ah, claro, foi um homem que escreveu. Não, gente, não é porque foi um homem que escreveu. É porque a palavra de Deus, o Senhor, que nos dá alegria, quer que a gente cuide do lar. E às vezes, algumas mulheres leem esse texto e pensam assim, não, é óbvio que como uma mulher crente, que tenha um bom testemunho, eu não vou ser caluniadora, tá certo. Não ser escravizada do vinho, tá certo. Ser mestras do bem, amar o marido, é difícil, mas concordo. Amar os filhos, meus filhos são um terror, mas eu vou amar. Tô brincando. Mas chega no Boas Donas de Casa, isso é na época de Paulo, que as mulheres não trabalhavam fora. Não, gente. Na época de Paulo, as mulheres também trabalhavam fora. Claro que eram serviços diferentes, claro que eram demandas diferentes. Mas, por exemplo, Paulo conviveu morando muito tempo com um casal chamado Priscila e Áquila. E a Priscila, que hospedou Paulo por muito tempo, ela trabalhava fora, ela fazia tendas com o marido. Então, esse texto aqui não está desatualizado, não é só para as mulheres daquela época que tinham todo o tempo do mundo para cuidar da casa, não. É um texto para todas nós. Então, sim, esse é um texto para mim e para você. Não importa se você tem 11 anos ou 80 anos, Deus quer que nós sejamos boas donas de casa, mesmo com realidades diferentes. Mesmo que você trabalhe fora, você precisa de alguma forma cuidar do seu lar. Talvez menos horas, talvez você vai ter mais apoio de fora, vai ter mais eletrodomésticos, do que uma mulher que está o tempo integral dentro de casa. Mas todas nós somos chamadas. Mas eu nem tenho minha casa, eu moro com meus pais, eu só tenho o meu quarto. Então, você vai ser uma boa dona de casa cuidando do seu quarto, talvez ajudando os seus pais. Não tenho casa própria, meu apartamento é alugado, nem sei quanto tempo vou ficar. Seja uma boa dona de casa enquanto você estiver, porque é Deus que lhe deu esse apartamento alugado. Esse texto é para todas nós. Por quê? Deus quer que nós sejamos boas donas de casa. Por quê? Está aí. Olha lá.
para que a palavra de Deus não seja difamada. E daí a gente pode se perguntar, como assim? O que tem a ver eu cuidar da minha casa e ela não difamar o nome de Deus? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente podia citar vários exemplos. A gente podia falar que quando eu cuido da minha casa, ela vai estar mais preparada para eu receber pessoas. E a palavra de Deus fala muitas vezes com verbo imperativo, sejam hospitaleiras. Então eu posso pensar nisso. A Nancy DeMoss, ela escreve que a nossa casa devia ser um testemunho para as pessoas, um vislumbre do céu. Então, se eu tenho uma casa arrumada, organizada, bonita, eu vou dar um bom testemunho e não vou difamar a palavra de Deus. Eu posso pensar que Deus quer que eu seja uma boa dona de casa, porque se a minha casa for acolhedora, for um lugar gostoso de ficar, os meus pais, ou o meu marido, ou os meus filhos vão querer voltar para casa. E eu vou demonstrar amor. Tem vários motivos porque ser uma boa dona de casa não vai difamar o nome de Deus. E a gente também podia falar sobre todos eles, mas não temos tempo. Então, eu escolhi um motivo para a gente falar hoje. Vamos recapitular. Primeira afirmação, a nossa alegria é uma pessoa. Segunda afirmação, sua casa importa. Depois a gente vai juntar tudo isso. E aqui vem a terceira afirmação, que é por que nós podemos ser boas donas de casa e não difamar o nome do Senhor. Aquele suspense para vocês imaginarem. Porque Deus é o Criador da beleza. Da onde eu tirei isso? Eu disse que hoje várias vezes eu ia mostrar a Bíblia. Mais uma vez, a Bíblia como um todo nos mostra um Deus que criou a beleza. Antes de ir adiante, eu quero dizer o seguinte. A beleza que Deus criou não é a beleza da vaidade, que precisa ser, ou competição, precisa ser mais bonito que as outras. Minha casa tem que ser melhor. Vou fazer isso para colocar no Instagram. Vou fazer isso para convidar o pastor e a esposa. Não é uma beleza para mostrar, para competir, uma beleza de pura vaidade, de luxúria. Quando eu falar aqui em beleza, eu quero remeter à beleza criada por Deus, santo, santo, santo. Mas para vocês acordarem, a gente vai fazer um exercício. É o seguinte. Temos aí duas imagens. Dá para enxergar bem? Não. Isa, você por favor apaga a luz? Corre lá. Correndo. Então, vamos ver se vai dar para a gente enxergar. Se ficar muito ruim, a gente não faz o exercício. São duas salas. Dá para enxergar ou não? Dá? Tá bom. Sala da esquerda, sala da direita. Pensem aí comigo. Qual dessas duas salas seria um melhor testemunho para uma mulher de Deus? Qual dessas duas salas seria mais acolhedora, mais aconchegante? Qual estaria mais preparada para ser hospitaleira? Não estou falando qual a decoração é mais cara. Percebe? Porque, na verdade, são duas salas simples, não são muito grandes. Às vezes, uma casa muito humilde, muito simples, ela pode ser mais gostosa de se estar, mais aconchegante, com uma almofada simples, com um quadrinho na parede, com uma folhagenzinha no copo. Pode ser mais aconchegante que uma grande casa num condomínio de luxo, que é todo escuro, que as coisas estão jogadas, que ninguém está aí para nada. Então, eu não estou falando de preço, de gasto, mas a gente pode ter um lugar mais ou menos acolhedor. Vocês conseguem perceber isso pelas imagens? Se vocês fossem na minha casa agora, como será que vocês iam se sentir, né? Se nós fôssemos na sua casa agora, como será que a gente ia se sentir? Duas cozinhas. Gente, duas cozinhas simples. Qual será a cozinha que faz a gente pensar numa mulher que não come o pão da preguiça, como diz Provérbios?
Qual será a cozinha que faz a gente pensar numa mulher que entendeu que o que ela tem é o Senhor quem dá? E que se é o Senhor quem dá, eu vou cuidar. Eu ia falar gurias, sou gaúcha. Gurias, não estou falando de perfeccionismo. A Fábia depois vai fazer a parte do workshop e ela fala muito isso. A organização não é para sermos escravas, é para nos ajudar. Não tem problema um dia você chegar do trabalho cansada, preparou o lanche ou a janta para a família, não aguenta lavar a louça aquele dia. Você empilha tudo e deixa lá no canto da pia para lavar no outro dia. Isso não é pecado, não tem problema isso. O problema é se está acumulando, se tem lixo no chão, se tem descartável que devia estar na lixeira, se tem louça na pia, se tem resto de comida. Entende? Não é perfeccionismo, mas é o excesso. É o que a gente vê e logo identifica como algo que não é bom. Ou o quarto de uma adolescente. Não sei se dá para ver na imagem, mas aqui na direita tem uma garota jogada no sofá escutando música. À esquerda está o edredom caído no chão, calçados jogados no chão, as roupas. Na imagem da direita tem um monte de papel em cima da escrivaninha, tem algo em uso. Tem também várias coisas coladas na parede. Qual quarto representa melhor uma adolescente que honra seus pais? Uma adolescente que reconhece que o que ela tem é bênção de Deus e por isso ela vai cuidar, que está desenvolvendo virtudes. De novo, não é perfeccionismo. Não tem problema ter ali a papelada em cima da escrivaninha enquanto está em uso. Não tem problema eu botar a minha cara. Obrigada, tem aqui. Mas o problema é o excesso, é eu jogar tudo. Um dia sair correndo e não deu para arrumar. Um dia, mas todo dia? Opa! E aí? Criança brincando no chão, tem brinquedo no chão ali à esquerda, e não tem chão aqui na direita. Gente, não tem problema brinquedo no chão. Não tem problema uma visita chegar e seu filho está brincando no chão com Lego espalhado no tapete. Isso é vida normal, isso é vida real. Mas no momento que o brinquedo está espalhado na casa e os adultos não podem nem sentar, nem caminhar, será que não tem alguma coisa errada? Se a gente olha para essas duas imagens, qual quarto nos faz pensar numa menina que brinca, que é feliz, que tem brinquedo no chão, mas que está aprendendo que os adultos não são empregados dela? Que está aprendendo a honrar seus pais, que está aprendendo a brincar, mas saber dividir. Então, ser uma boa dona de casa, independente da sua idade, visivelmente pode dar um bom ou um mau testemunho. E último exercício, não, penúltimo. São duas imagens do mesmo guarda-roupas. Não é o meu não é nem tão bagunçado e não é tão perfeito quanto o da direita. Esse é um guarda-roupa que a Fábia é personal organizer, passou pela Fábia. Gente, se nos dois guarda-roupas as roupas estão igualmente limpas, sejamos honestas, qual parece que a roupa está limpa? Mesmo que o da esquerda esteja limpo, o da direita parece mais limpo. Digamos que os dois guarda-roupas tenham as mesmas peças de roupa. Qual vai ser mais fácil a pessoa encontrar o que precisa e não sair reclamando que alguém pegou? Qual que vai evitar brigas? Então, a gente também tem que ver que a organização implica em beleza. Tem uma pessoa que diz que é impossível ter beleza no caos. Não dá para ter um lugar todo bagunçado e ser bonito. Não é perfeccionismo. Pode ter uma louça na pia, pode estar ali a criança brincando, chegou a visita, largou a bolsa no sofá. Isso é vida real. Mas bagunça, caos, excesso. Nós mulheres às vezes gostamos muito de excesso. Não há beleza no caos. Nós precisamos de ordem para a beleza. E daí eu pergunto para vocês, por que a gente sempre prefere a beleza? De acordo com esses exercícios todos aí de imagem,
Por que a gente prefere a beleza? Oi? A gente olha, a gente fica muito mais feliz de ver flores vivas, coloridas, do que flores murchas. Nós gostamos da beleza porque somos seres humanos criados por Deus, que voltamos porque eu falei antes. Deus é o criador da beleza. Muitos textos na Bíblia falam disso. E tem um que eu quero ler com vocês, tem 2 na verdade, mas o primeiro é Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6. Parece que é o versículo errado, mas não é, calma aí. Lá em Gênesis 3, versículo 6, diz assim. Está falando de Eva lá no jardim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu também. Esse é o versículo que nos fala do pecado, como o pecado entra no mundo. Mas tem um detalhe que é o que eu quero que vocês observem. Vamos de novo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. A árvore era bela. Deus criou a beleza antes do pecado. Existem pessoas, até igrejas não bíblicas, que negam a beleza. Beleza é pecado. Não. O nosso Deus é o criador da beleza. Deus criou a árvore bela, atraente aos olhos. Mesmo que nós não lêssemos na Bíblia, basta olhar a natureza, a criação do Senhor. Né? Quanta beleza Deus criou. Mas daí, se a gente pensa, concordo, a natureza é criada por Deus, a natureza é bela. Mas será que é só da beleza da natureza que a Bíblia fala? Não. Naqueles textos todos, e eu vou pedir para voltar, perfeito. A Bíblia fala de vários tipos de beleza. De novo, não vamos ver todos. Podem duvidar e procurem em casa. A Bíblia fala em Salmos da natureza, da beleza das obras de Deus, e não está falando especificamente da criação. Várias vezes a Bíblia fala da beleza de pessoas. Lá em Gênesis fala da beleza de Rebeca. Em Esther fala da beleza de Esther. 1 Samuel fala que Samuel tinha olhos belos e era um belo rapaz. Cantares fala o esposo e a esposa falam várias vezes da beleza física um do outro. Todos esses contextos, a beleza está como algo bom. A beleza da pessoa, a beleza física, não está associada a algo ruim, a inveja, a competição, luxúria. A beleza que Deus fala é uma beleza de um Deus santo, santo, santo. E quando a Bíblia, a palavra de Deus cita esses exemplos, é a beleza num contexto puro, um contexto agradável, mesmo falando de beleza física, mesmo falando de outras obras. A gente tem analogias que falam da beleza. Eu coloquei Ezequiel, isso. Mas tem outros profetas que eles falam do povo de Deus como uma linda rainha. Esse texto de Ezequiel fala de Israel como sendo uma linda rainha, que Deus vestiu com belas joias, com roupas bonitas, porém o povo se desviou. Porém, ela ignorou o Senhor. Então, são textos que falam da beleza como algo bom, algo agradável. E beleza da decoração. Será que tem isso na Bíblia? Design de interiores, arquitetura? Tem. E eu quero dizer para vocês que, como decoradora, eu acho máximo que tem mais de 260 versículos falando de decoração. Não está falando assim, usem flores porque elas lembram do nosso Deus. Não. Só está falando da beleza pela beleza. São mais de 260 versículos. A maioria é quando Deus manda construir o tabernáculo, quando Deus manda construir o templo, quando fala do palácio de Salomão, mas existem mais alguns espalhados, porque Deus gosta da beleza.
Vou pedir para vocês abrirem em Êxodo 26, para a gente ver se isso é verdade. Êxodo 26. Gente, Êxodo 26 vai falar, tem uma série de versículos descrevendo o que Deus queria para a decoração. Os primeiros versículos para a decoração do tabernáculo. Os primeiros versículos vão falar das cortinas. Gente, olha como deviam ser essas cortinas. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas, de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas, mande bordar querubins. Nós estamos falando não de hoje em dia, daquela época do povo de Israel, Êxodo. E agora, todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de altura e 1 metro e 80 centímetros de largura. Gente, eu acho que aqui tem o quê? Uns 6 metros de altura? Imagina cortinas de 12 metros de altura e 60 centímetros. Vocês conseguem imaginar o quanto maravilhoso devia ser isso de se ver? Numa época em que não se tinha quase nada, ter cortinas de linho trançado, de cores raríssimas na época, porque as pessoas não usavam rosa, verde, azul, roxo, de tecido colorido, bordadas, e gente de 12 metros e 60. Hoje em dia é difícil fazer isso, não é? Vocês imaginam o quanto era lindo? Deus se importa também com a beleza da decoração de interiores, a beleza da sua casa. Não precisa ter cortinas de 12 metros, mas é para mostrar que Deus se interessa por essa beleza também. Se a gente olha 2 Crônicas, vamos olhar 2 Crônicas, capítulo 3. Segunda Crônicas 3 vai falar sobre a entrada, o pórtico do templo. Versículo 4 em diante, vamos lá para o 4. 2 Crônicas 3, versículo 4. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Imagina uma entrada toda de ouro puro. Recobriu de pinho do ártico principal e revestiu com ouro puro. Não bastando ouro puro, decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Então, esse ouro todo, de cima a baixo, tinha desenhos de tamareiras, que é um tipo de palmeira, né? E correntes. Não basta. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo. E, não basta, esculpiu querubins nas paredes. Imagina a beleza desse átrio, a beleza dessa entrada. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus manda fazer isso porque essa beleza é um símbolo do poder de Deus, porque essa beleza, o ouro, remete... Pode ser que sim. Mas não é a beleza, é beleza porque é na igreja. É beleza porque vai sustentar, precisa um púlpito para pôr a Bíblia. Não, é beleza pela beleza. Quer ver um detalhe? Mais adiante, nos versículos 15 e 16, vai falar do que vai fora do templo. Olha lá, versículo 15. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros cada uma. Depende da tradução, muda um pouco. Na verdade, 8 metros e pouco cada coluna, tá? Em cima, um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Parou. Colunas de 8 metros, maiores do que isso aqui. Em cima, o capitel é aquela parte enfeitada, esculpida da coluna. Sobre esse capitel,
Versículo 16. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. A gente quase não enxerga lá em cima, mas olha o que ainda tem. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Para que isso, gente? Repara que é na frente do templo. Não é para segurar o templo, é na frente. Por que botar coluna na frente? Por que colocar capitel enfeitado, corrente no capitel, romã na corrente? Para quê? Para beleza, para ser bonito. Deus é o Deus criador da beleza e Ele se agrada da beleza. Então, a gente viu 3 princípios hoje. Nós vimos que a alegria é uma pessoa, que Deus se importa com a nossa casa porque Ele quer que sejamos boas donas de casa e que Deus é o criador da beleza. Vamos juntar essas coisas? Deus é o Deus da alegria. A alegria é uma pessoa. Deus se importa com o seu lar, mesmo que você só tenha que cuidar de um quarto, ou se você tem um sítio enorme, Deus se importa com o seu lar e Deus é o criador da beleza. Vamos juntar essas coisas? Teremos alegria no trabalho do lar se fizermos para Deus. Cuidaremos da beleza do lar para glorificar o nosso Senhor. Uma jovem que entende isso, ela não vai arrumar o quarto para quando uma amiga chega no quarto ver que o quarto dela é o melhor. Ela não vai arrumar o quarto para ganhar mesada. Ela não vai arrumar o quarto para os pais pararem de encher a paciência. Ela vai arrumar o quarto porque ela entendeu que o lar importa para o Senhor e ela vai fazer para o Senhor, para agradar a Ele. E assim ela vai ter contentamento. Uma mulher que trabalha fora e chega em casa, não vai ainda dar uma ajeitada na sua casa para mostrar que ela consegue. Eu dou conta, eu sou empoderada. Ela vai ainda chegar em casa e dar aquela ajeitada. Se ela tem alguém que limpa para ela, vai ver se ficou bem limpo. Por quê? Ela quer agradar o Senhor, porque ela sabe que o Senhor é o Senhor da beleza, e daí ela vai ter contentamento. Eu e você, quando entendemos isso, quando a gente estiver cansada, quando ninguém elogiou, quando eu limpei tudo, as pessoas que iam vir não vieram, me deixaram na mão, não vou ficar irada, frustrada, porque eu entendi que, mesmo que ninguém veja, agrada ao meu Deus, que é o Deus da beleza. Quando a beleza do nosso lar aponta para Deus, a gente não difama o nome dele. Lembra que eu falei assim, se vocês chegarem na minha casa agora, o que será que vocês vão pensar? Se eu for na sua casa agora, eu estou brincando aqui, não é para julgarmos umas às outras. Né? Vocês podem chegar na minha casa agora e meu filho ter espalhado Lego na sala inteira. Talvez você saiu, fez lá o almoço, não deu tempo de lavar, porque você tinha que vir para cá. Né? A questão não é julgarmos umas às outras, mas a questão é que o nosso lar dá um testemunho do nosso Deus. O que nós temos testemunhado? Nós estamos cuidando para não difamar a palavra dele, como ele disse em Tito? E minhas irmãs, quando nós entendermos que Deus é o Criador da beleza, que Ele se importa com a sua casa, e que é nele que eu tenho alegria, eu não vou ter a frustração da mulher lá do início. Porque não vou pensar que tudo que eu estou fazendo é inútil, é frustrado, que tudo que eu faço desaparece. Porque o que a gente vai estar fazendo tem valor eterno. Não será inútil, tem valor eterno. Vamos orar? Deus querido, nós cremos na Bíblia, nós cremos no Senhor, que o Senhor é a nossa alegria. Nós entendemos que o Senhor fala que devemos ser boas donas de casa para não difamar a tua palavra. Mas às vezes o trabalho é tão pesado. Às vezes parece que os outros trabalhos são melhores, que é só o trabalho do lar que não tem fim. Às vezes parece que a gente entende que é importante, mas que a gente está lutando contra o mundo que diz que isso é inútil.
que uma mulher empoderada não vai se humilhar de passar um pano, limpar uma janela. Então, tantas vezes a gente reclama, a gente pensa e sente que tudo que a gente faz desaparece, que não vale a pena. Mas Deus, nós cremos que o Senhor diz que vale a pena. Nós queremos honrar o seu nome, nós queremos ter um bom testemunho, nós não queremos difamar sua palavra. Então, Deus nos ajuda a enxergar onde cada uma de nós pode melhorar, o que nós podemos aperfeiçoar, como nós podemos ser exemplo, como a nossa casa pode testemunhar de um Deus que criou a beleza, que se agrada da beleza, como a nossa casa pode ser acolhedora, hospitaleira, como a nossa casa pode demonstrar para a nossa família que nós os amamos, como a nossa casa pode fazer com que os nossos filhos adolescentes queiram voltar para casa, que o nosso marido queira estar em casa, como o cuidado das minhas coisas pode honrar os meus pais, pode honrar o Senhor que me dá todas as coisas. Deus, nós temos tanto a aprender. Obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigado porque a Bíblia, a palavra de Deus nos fala tudo isso, nos ajuda a gravar e colocar em prática, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Não precisa. Meninas, vocês colocam, por favor, a grande ideia da Teca para mim, por favor? Que desafio, né, meninas? Que desafio a Teca trouxe para a gente hoje e é tão especial. Às vezes a gente sabe que a gente precisa ser uma boa dona de casa, mas parece que a gente vai esquecendo, né, ao longo dos dias. Eu sempre brinco que Tito 2 é muito fácil da gente entender, mas é difícil da gente aceitar. E aí a gente fica remoendo, né? Quando a beleza do nosso lar aponta para Deus, não difamaremos o nome do nosso Senhor e teremos contentamento. Olha que sério é isso daqui. Quantos lares estão representados aqui agora? E aí, faz o desafio agora de trazer tudo que a Teca falou para a gente, para a sua realidade, para a sua casa. A minha casa, a sua casa, aponta para Cristo? Embeleza a igreja do Senhor? As mais velhas aqui, que desafio. A sua casa tem cheirinho de bolo e cafezinho para as mais novas chegarem? Eu brinco com as meninas, com algumas amigas, que se eu morrer primeiro, quando elas chegarem no céu e forem me procurar, a minha casa, aí agora é para todas as amigas que eu estou fazendo agora, né? A minha casa vai estar no alto da montanha, vai ter várias rosas, tem cheirinho de bolo e café. Mas será que isso é realidade aqui na minha vida aqui? Porque agora eu também já sou das mais velhas. Eu estava lembrando, estou vendo as meninas lá, e algumas me viram olhando para trás e apontando o dedo assim para elas, o quarto delas, né? Olha só, meninas. Mas um dia eu era menina e a gente já foi menina também. Como eu gostaria que uma mulher mais velha tivesse falado para mim que arrumar meu quarto não era só para não ficar de castigo e perder a mesada, mas apontava para o nosso grande Senhor. E aquilo que Deus já tinha feito no meu coração. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Nós vamos ter um intervalo agora de 20 minutinhos. E está vendo essas